Meus queridos amigos, está na área o novo ETF do Raul Sena, investidor Sardinha, o Área 11, mas esse aqui com uma pegada diferente, não é ETF de ações, não é ETF de fundo imobiliário, é um ETF de títulos indexados ao IPCA com pagamento de cupons, renda mensal na conta, mais praticidade. Mas aí surge a pergunta inevitável, ele acabou de gravar um vídeo falando sobre isso, sobre o lançamento do ETF. Será que é realmente um investimento inteligente? Pode ser que você está nessa dúvida. Será que você não conseguiria montar algo parecido por conta própria, com menos custo, até com mais eficiência, né? Antes também de sair comparando pela empolgação ou metralhando com críticas, a gente precisa olhar para os fatos. Inclusive eu gostei do feedback do vídeo que eu fiz sobre o UVP11, né? O ETF de ações da UVP em parceria com o BTG, com a Teva, porque a galera comentou, pô, gostei do vídeo, um vídeo técnico, um vídeo que não ficou tentando criticar, foi bem objetivo ali, não ficou mentindo, não ficou, né, inventando nada, foi bem objetivo, bem técnico, fez a análise imparcial, então gostei do comentário, aqui é a mesma coisa. E outra coisa é que você não vai ver, eu sei que vocês têm interesse em aprender sobre isso, e você não vai ver os maiores criadores de conteúdo, os maiores canais de investimento do YouTube, do Instagram, falando desse ETF aqui. Vocês sabem do que eu estou falando, né? E tem uma galera que não vai fazer vídeo aqui para te explicar se isso aqui é bom ou se não é. Por isso que eu, um canalzinho menor, eu até sou dono de consultoria de investimentos também, mas ainda não tenho ETF, não sou concorrente, estou aqui fazendo para te explicar. Mas qual que é a lógica por trás desse ETF? O que tem dentro dele? Realmente cumpre a proposta de entregar um fluxo de renda estável e previsível? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que faz esse ETF, o que ele vai te entregar e também o que pode transformar isso daqui numa armadilha, num péssimo investimento que vai te fazer perder dinheiro se você não souber o que está fazendo, onde está pisando. Quem já é de casa deixa o like, se você é novo, sinta-se convidado a se inscrever no Valor em Ação se você gostar do conteúdo e tiver interesse em mais vídeos sobre investimentos. Todo mundo acabou, né, se interessando nos últimos anos com, né, o crescimento aí dos canais de investimentos em renda passiva, receber dividendos com ações, fundos imobiliários, etc. Muita gente se apega ali ao mensal, né, quer receber uma renda mensal mesmo. Eu gosto de receber mensal, meu custo de vida aqui é mensal, meu fluxo de caixa. Então isso acaba pegando muita gente e basicamente para obter renda passiva você deixa o dinheiro em ativos mais indicados para isso, tá? São ações, fundos imobiliários, que seja. Só que quem não quer renda variável, quem não tem perfil, quem quer realmente renda fixa, quem quer segurança, mas quer esse fluxo, você pode fazer o que muita gente chama de carteira de usufruto. Não necessariamente você precisa ter tudo em ações para viver de renda passiva, tudo em fundo imobiliário, tudo em ativos que pagam rendimentos, dividendos. Você pode ter até ativos de renda fixa, você vai resgatando, pagando imposto e vai vivendo com o rendimento dos seus investimentos. É claro que você tem que se preocupar sempre em reinvestir pelo menos a parcela da correção monetária da inflação. Esse negócio do 1% ao mês ilude muita gente também, tá? A pessoa vê a Selic a 15%, quero ganhar pelo menos 1% ao mês, mas não dá. Por conta disso, se você achar que você vai conseguir viver com 1% ao mês de renda passiva. Então, renda passiva de 1% ao mês é se você tiver uma carteira que vai estar te rendendo IPCA mais 12% pelo menos, aqui fazendo a conta de padeiro, né? Porque a gente sabe que a renda passiva ela precisa ser corrigida pela inflação, seu patrimônio também, obviamente, ao longo do tempo. Então, o ideal é você buscar retornos indexados à inflação. IPCA mais 12%, nem no Brasil é fácil você conseguir uma coisa dessa, né, que é o país dos rentistas. Então, você tem títulos privados de renda fixa, que pagam cupons, que pagam rendimentos periódicos, só que tem mais risco também, muito mais risco do que os títulos públicos. Os títulos públicos você tem o Tesouro IPCA+, com essa característica, até mesmo o Tesouro pré-fixado, títulos pré-fixados ou indexados à inflação que pagam esses rendimentos. É claro, como a gente está falando de títulos mais seguros, risco soberano, eles vão pagar menos do que os títulos privados, muitas vezes do que as ações, fundos imobiliários. E se você tivesse um ETF que fizesse isso? Essa foi a ideia deles, porque quando você vai ver, esses títulos eles pagam esses rendimentos, mas não todos os meses. Para você conseguir ter uma renda passiva mensal
investido nesse tipo de ativo, você precisaria gerir a sua carteira de forma eficiente e ter ali um planejamento para você conseguir todo mês ter um rendimento de forma passiva proveniente de uma carteira de ativos como esses. Então essa foi a ideia deles, criar esse ETF. Por quê? Quando você compara o ETF com fundos de investimento, você tem que é interessante porque fundos de investimento você tem come cotas, ETF não tem come cotas, né, que é um imposto que no vídeo que eu fiz sobre CDI aqui recente, muito interessante o vídeo inclusive que eu recomendo que você veja. Você vê que o come cotas tem um impacto relevante, ETF não tem aquele IOF inicial, não tem a taxa de performance, muitas vezes bate os fundos de investimentos, os bons ETFs, os índices cobram taxas também menores aqui no caso dos ETFs. Quando você compara investir diretamente com investir via ETFs, você tem também a parte do imposto de renda ali no começo, o imposto de renda do ETF é menor, a questão da gestão que a gente vai ver também aqui. Então você tem, por exemplo, o B5P211, que é um ETF que replica o IMAB5, títulos indexados à inflação também, como é o caso aqui do Área 11, só que não tem o pagamento de dividendos, você tem o próprio IMAB11, que replica o IMAB. Mas, pô, Badu, é um bom ETF? Aqui a gente fala de seleção inteligente, perfil fundamentalista, meio óbvio, a gente está falando de título público. O risco mais próximo de índices de curta duração, com retornos acima de índices de longa duração. Tudo isso aqui é legal, mas para você avaliar um ETF, basicamente o que você vai olhar no fim das contas, né? Quando você está avaliando se vale a pena ou não, você precisa olhar 5 coisas. O índice que ele replica, né, a metodologia por trás do índice que a gente vai ver, os custos, né, taxa de administração, os custos totais, a capacidade do ETF de replicar o próprio índice que ele está dizendo que ele está se propondo a replicar, a aderência, o ETF ele vai conseguir, a gestão vai conseguir, a liquidez também é importante, o spread na B3, lembrando que tem market maker para ajudar nisso aqui, e por último, e mais importante, se faz sentido dentro do objetivo da sua carteira. Resumindo, é isso. Anote aí, é isso que você tem que olhar. Rendimento, índice TEVA, Tesouro IPCA, rendimento, foi desenvolvido justamente com esse objetivo. Com 2 objetivos centrais, você tem aqui otimizar a geração de rendimentos e buscar regularidade no fluxo de distribuições, numa carteira composta exclusivamente por NTN-Bs, né, Tesouro IPCA+, pagamento de juros semestrais e regularidade no fluxo de proventos. Você tem aqui a composição da carteira que busca distribuir de forma mais uniforme os pagamentos e alternando ali títulos com vencimentos pares e ímpares, você tem cupons que são pagos em meses distintos, promovendo mais previsibilidade no fluxo de caixa do investidor, do próprio fundo. E eles também buscam aqui mais liquidez. Você pega a NTN-Bs com um volume mensal de negociação no mercado secundário igual ou superior a 300 milhões no mês anterior ao rebalanceamento. Interessante isso daqui porque a gente está falando de mercado secundário. É a coisa que é difícil também do investidor pessoa física fazer sem ser tapeado ali pelo assessor, por quem está te oferecendo ali no spread. E aqui você vê na comparação que eles fazem com o IMAB que o ITBR-PCA rendimento, o índice TEVA, ele superou. Será que faz sentido a gente comparar ele com o IMAB? A resposta é sim, faz sentido. O IMAB é o benchmark oficial aqui, o mais conhecido para títulos públicos de IPCA+. Então, qualquer índice alternativo, ETF que invista em NTN-Bs, pode de forma legítima se comparar aqui e usar isso como argumento. Só tem um detalhe, o IMAB ele não foi criado para otimizar renda, ele é um índice amplo de mercado. O ITBR-PCA foi desenhado com esse objetivo de buscar regularidade de fluxo de caixa, distribuir cupons de forma estável e dar previsibilidade para o investidor, como eles mesmos disseram. Então é claro que os resultados de um ou de outro vão ser diferentes, porque eles perseguem propósitos diferentes. Outra ressalva é que o retorno do índice não é o retorno do investidor. É claro, a gente está falando aqui, se você for olhar bem aqui, o índice conseguiu, com menos volatilidade desde o início, segundo o backtest, entregar um retorno melhor. Então isso daqui é bom, é interessante, faz muito sentido. Só que nos últimos anos, nas últimas janelas, você vê que a volatilidade
do índice, o risco é maior em todas as janelas. Né? Só desde o início aqui que não. Está igual aqui a volatilidade desse ano. Não acredito que seja um erro aqui deles, mas assim, se é menos volátil, menos arriscado e está entregando mais, um ponto positivo. Só tem que ver depois na prática como é que isso vai ser. Mas faz sentido você usar o IMAB como comparação, só que é fundamental deixar claro que o investidor não compra o índice, nenhum dos dois aqui. Então, considerando que o ETF tem taxas, tudo mais, o retorno do investidor vai ser menor ao longo do tempo. Tá? Uma coisa legal de você olhar também em qualquer ETF é o índice Sharpe, que é uma métrica que mede a relação entre o retorno e o risco assumido, indicando qual que é o retorno excedente que o fundo está entregando, o ativo está entregando, por unidade de volatilidade, né? Porque quanto mais risco, o retorno tem que ser maior mesmo. Mas às vezes o retorno é um pouquinho maior, o risco é muito maior, então é uma métrica legal. Segundo aqui o Raul Sena, no vídeo dele, yield médio de 5,73% ao ano, mais ou menos foi o que ele falou. Essa foi a média que eles estimaram. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? E aí, antes de falar sobre a metodologia, que é importante a gente falar sobre isso aqui, para que você não tenha dúvidas, a gente precisa primeiro entender como é que funciona a dinâmica dos títulos do Tesouro IPCA, dos títulos em geral. Tá? Então você tem o valor que você investe, é o valor investido, lá no final você tira o resgate do principal. Se for investir diretamente no título do Tesouro, é assim que funciona. O prefixado é bem simples, né? Porque ele sempre vale R$1.000 lá no vencimento. Um título, você não precisa comprar um título, você pode comprar fração, mas ele vale 1.000 no vencimento. Então você imagina que você está comprando um título que a taxa é de 15%. A taxa que ele está prometendo é de 15%, falta 5 anos para vencer. Então você teria que pagar hoje cerca de 497, quase 500 pau ali, R$500, para que esse título renda 15% ao ano e lá no vencimento você receba R$1.000, que é isso que ele vai valer, isso aqui está cravado. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, em 1º de julho de 2000, o Tesouro Nacional ele determinou o VNA das LFTs, Tesouro Selic, de R$1.000 e que a partir dali esse VNA seria atualizado pela taxa Selic. Então, se você for ver quanto que está custando uma cota ali do Tesouro Selic, uma LFT, você vai ver que é exatamente quase praticamente você corrigir os R$1.000 pela Selic até hoje. Claro, se não tiver ágio e deságio ali, o VNA, o preço do título vai ser igual a esse VNA atualizado pela taxa Selic, esses R$1.000. Então, no caso do IPCA+, não tem como você saber qual que vai ser o valor no vencimento igual no pré-fixado, porque você não sabe qual que vai ser a inflação até lá. O que você sabe é que uma NTNB, um título do Tesouro IPCA+, emitido em algum momento ali com um valor determinado de R$1.000, caso, é corrigido diariamente pela variação do IPCA. E no vencimento você vai receber 100% do que eles chamam de valor nominal atualizado pela inflação. Grave isso daqui. O valor nominal atualizado, você tem acesso todo mês, vai conseguir saber ali qual que é o valor nominal atualizado do título, mas para definir o preço que você vai pagar, você precisa multiplicar esse VNA por uma coisa chamada cotação, que serve para trazer a valor presente o VNA projetado no vencimento com base na taxa oferecida no momento para esses títulos. É complexo isso daqui, eu sei, talvez você não entendeu porra nenhuma, mas é isso aqui que garante que a remuneração do investidor seja efetivamente composta pelos juros e pela variação do índice de preços até o vencimento. É só que tem os que pagam cupom, que são ainda mais diferentes. Então, parte do retorno você já recebe com os cupons semestrais. Esse cupom é 6% ao ano sobre o valor nominal atualizado, ou 2,95% ao semestre sobre o valor nominal atualizado. Tá? Ou seja, Tesouro IPCA com juros semestrais paga 6% ao ano sobre o VNA, na data do pagamento, que vai sendo corrigido pela inflação. Imagine que você queira investir aí diretamente no título do Tesouro IPCA mais 2060 e você descobre que ele está ali oferecendo IPCA mais 7,15%. Se o cupom é fixo em 6% sobre o VNA, quando a taxa está alta, os cupons eles saem do VNA a um valor maior que 6% em relação ao valor ali que você colocou, o dinheiro que você investiu direto nos títulos, que é mais do que talvez o ETF promete. E aí, enquanto você não vende
o valor de mercado do título ele vai oscilar. Se as taxas subirem mais, o preço cai mais, né? Se a taxa cai, o preço sobe, é marcação a mercado normal. Se você pretende levar até o vencimento, isso não importa muito. Se você quiser vender antes, você vai ter muito lucro ou prejuízo, depende. Ainda parece que você investir diretamente nos títulos agora é melhor do que você ficar comprando esses ETFs, né? Se você coloca, por exemplo, 5 milhões no IPCA mais 2060, você garante um fluxo de cupons semestrais previsível e até bom. Qual que é o risco? Se as taxas subirem muito depois, o mercado ele vai estar recebendo os cupons maiores do que você em relação ao valor aplicado. Quem estiver colocando dinheiro novo, quem for comprar depois, se a taxa subiu, vai estar ganhando um cupom melhor do que o seu em relação ao valor aplicado. Então você não consegue ajustar porque o grosso do seu capital só vai vencer lá na frente. Você comprou um título só, a única saída seria você vender com um deságio, o que é prejuízo na marcação a mercado, dá no mesmo, não faz sentido. A taxa, comprei Tesouro IPCA, a taxa de 5,5, agora subiu para 7, vou vender e vou comprar. A mesma bosta, não vai mudar nada na sua vida, você tem um deságio. Como é que você se protege disso? Você precisa ter títulos intermediários e não concentrar tudo num único vencimento. Se acontecer de a taxa subir demais, uma parte do dinheiro vence antes. E aí você recupera a munição para você investir as novas taxas sem tomar marcação a mercado, porque você recebe ali no vencimento a taxa contratada. Então você pode ter uma parte para 2028, 29, 35 e por que não 2055, 2060 também, como a gente viu. Essa é justamente a lógica que a gente chama de estratégia de escadinha, laddering, de você distribuir títulos ali com vencimentos em diferentes prazos para você reduzir o risco de concentração em um único cenário futuro de taxa. Ninguém sabe onde que essas taxas vão estar daqui a 5, 10, 20 anos. Então, travar tudo no longo prazo, igual eu dei o exemplo aqui, é mais simples, talvez mais previsível do ponto de vista do que você vai receber de cupom, mas te expõe ao risco de oportunidade, que muita gente não sabe, mas a renda fixa tem esse risco, o risco de reinvestimento, o risco de oportunidade. Se as taxas subirem muito, você já travou tudo e não vai ter como fazer isso antes de 2060. Aí, quando você faz a escadinha, você é mais eficiente, isso dá mais flexibilidade para você reinvestir se o caminho mudar, que é exatamente o que o ETF se propõe a fazer, te cobrando uma taxa de administração que vai de 0,2% a 0,3% ao ano, 0,2% a 0,3% ao ano, segundo o próprio Hausen. E aí você percebe aqui que o índice Teva Rendimento foi desenvolvido com dois objetivos: otimizar a distribuição e uniformizar o fluxo de distribuições. A metodologia prioriza a seleção de NTNBs mais descontadas em relação ao VNA, valor nominal atualizado, que foi o que eu falei. Dependendo da taxa, você vai pagar menos do que o VNA nos títulos, e isso eleva o payout ratio da carteira por meio da otimização da alocação em títulos com melhores oportunidades de preço relativo aos cupons de juros, ou seja, é o que o ETF está querendo fazer, é o mesmo que você, provavelmente iria querer fazer se fosse querer tomar conta de uma carteira dessa por conta própria, e busca equilibrar o recebimento de cupons entre os títulos pares e ímpares que pagam rendimentos em meses distintos. Outra coisa, são elegíveis NTNBs com no mínimo 40 dias corridos até a data de vencimento. Não existe prazo máximo para os títulos, mas eles têm critérios. Inicialmente, 50% de peso às NTNBs com ano de vencimento par e 50% ímpar. Isso aqui com o objetivo claro de tornar ali a distribuição de pagamentos mais uniforme. Lembra que eu falei dos 6% ao ano? O payout ratio é o cálculo da divisão do valor do cupom pelo preço unitário de mercado, que é de 2,95% ao semestre, multiplicado pelo valor nominal atualizado do título. Preço unitário de mercado, preço de cada título, conforme a seção de precificação da presente metodologia. Então, o valor do cupom é em relação ao VNA e o preço unitário do título depende da marcação a mercado, que vai depender da taxa que está sendo oferecida. E mais para baixo, o que você vê? O payout ratio médio de cada grupo é calculado como a média do payout ratio dos ativos do grupo ponderados pelo
peso intragrupo. Após o cálculo do peso de cada ativo, caso o prazo médio da carteira seja diferente do prazo mínimo da carteira, serão alterados os pesos dos ativos elegíveis de menor e de maior prazo médio para que o PMC seja igual ao prazo mínimo da carteira. O prazo mínimo da carteira é de 720 dias. Isso aqui é para quê? Para cair dentro da alíquota mínima da renda fixa, que é de 15%. Então, basicamente, você está vendo que tem o índice segue uma metodologia e que ele pode fugir um pouquinho ali para poder cair naquele acima do prazo mínimo ali de 720 dias. O que é melhor para você? O que você tem que fazer, ao invés de travar tudo num único título, é exatamente fazer algo como o ETF se propõe. E a taxa de administração é cobrada para fazer a gestão do seu patrimônio sem que você precise se preocupar. Então, quem critica a taxa de administração de um ETF precisa entender uma coisa. A taxa só precisa ser justa. Tá? No AUVP11, muita gente falou que dava para dar uma baixada na taxa, inclusive eu. Eles fizeram isso, baixaram a taxa de administração do AUVP11, ótimo. Esse aqui parece que já começou com uma taxa legal, 0,2 a 0,3. Está em linha ali com o que o B5P211 e o IMAB11 cobram, porque é uma complexidade maior. Então você vê o B5P211 até 5 anos, IMAB5 mais IMAB5, perdão. O B5P211 já cobra uma taxa um pouco maior porque você tem mais título, é mais difícil. Então esse argumento de que se eu montasse por conta própria conseguiria um rendimento melhor, beleza, na teoria tudo bem, mas na prática é distante da realidade. Basicamente você precisaria simplesmente fazer o que o fundo está fazendo por conta própria e no longo prazo, sem pagar a taxa, o seu retorno seria maior. Obviamente, quanto mais o tempo passa, muito maior, porque 0,3%, 0,2% ao ano, ao longo de 20 anos, faz bastante diferença, acredite. Mas não é simples replicar na sua carteira pessoa física o que um ETF como esse faz. Você está falando aqui de um índice complexo, que tem vários ativos, que vai exigir ajuste constante. Se você realmente quer fazer essa gestão por conta própria, beleza, você pode até tentar. Não vai conseguir, eu já vou até adiantando. Você não vai conseguir replicar um índice como esse, como o IMAB, o IMAB5. Você pode até, tentando replicar, conseguir até um retorno maior ou menor, provavelmente. Mas nem todo mundo tem paciência e nem interesse para fazer isso. Então, quem não quer, paga uma taxa de administração justa e pronto. É justamente essa complexidade, por conta dessa complexidade, que os ETFs são uma mão na roda, alguns. Porque o retorno, muitas vezes, é legal, é interessante a relação de risco-retorno. Dá muito mais trabalho se você fosse replicar por conta própria. O ETF já faz isso muito mais tranquilo e te cobra uma taxa que muitas vezes é pequena. Por quê? Porque para o fundo é mais fácil. A estrutura do fundo, tudo ali, o aparato que eles têm, eles conseguem replicar com mais facilidade. No momento atual, uma carteira atrelada à inflação, como esses ETFs aqui, como é o caso do Área 11, tende a se valorizar quando a taxa de juros cai, tá? Então, como a expectativa é essa, você pode ver aí, é natural que as cotas do ETF também subam, no médio prazo agora, se a gente tiver Selic caindo. Assim como também acontece ali como o B5P211, o IMAB11, que eles batem o CDI no médio e longo prazo, mas se você pega uma janela curta, como os últimos anos, em que o CDI subiu muito, o B5P211 perdeu. Então, muito provavelmente, o ETF do AU também vai ganhar, teria perdido e também agora tende a ganhar também no médio prazo. Mas você tem que comparar o ETF de título público, ficar comparando também retorno da carteira com CDI é bobeira. O foco deve ser você buscar retornos acima da inflação. Então, um investidor mais sério, os fundos de pensão, quem gerencia patrimônio mesmo, pensando em aposentadoria dos clientes ali, não fica preso em CDI. Você mira IPCA mais 5, IPCA mais 6. Esse é o objetivo real. O CDI é um parâmetro de curto prazo ali, muitas vezes enganoso para quem está se baseando nele para comparar retorno no curto prazo. Você pode perder oportunidades muito boas no longo prazo por ficar se baseando num CDI de 15% e achar que tudo que está pagando menos que 15% é uma merda, porque o CDI agora é 15%. Tá? Outra coisa, se alguém quer comparar esse retorno de 5,73% aqui de rendimento que ele falou, com o quanto você poderia ganhar com fundos imobiliários, ações, é uma comparação totalmente sem sentido. Tem que ver o objetivo. O instrumento tem um propósito. Esse aqui é para o investidor que quer previsibilidade, que quer renda fixa, proteção contra a inflação, risco soberano. Não é para quem quer e suporta volatilidade, crescimento em bolsa. Aqui é perfil de investidor.
Tem gente que não quer saber de renda variável, não quer se expor a risco maior, quer simplesmente ter renda fixa ajustada pela inflação, praticidade e acabou. Se o seu objetivo não é renda, esquece. Tem outros ETFs melhores, como eu falei, o próprio B5, P211 e o IMAB, por exemplo. Acredito que até a própria VP deve criar outros ETFs, eles não devem parar por aqui, com esse foco de acumulação também. Se é acumulação o seu foco, o Área 11 não serve para você. Eu acho que esse ETF, agora dando a minha opinião, tem tudo para ser um instrumento muito bom. É claro que a gente ainda precisa ver o desempenho na prática, né? Uma coisa é a parte comercial, branding, propaganda. Outra coisa é o quanto ele realmente vai conseguir entregar, quanto que ele realmente vai conseguir ser fiel ao índice, replicar o índice, aderir ao índice, o quanto que esse índice vai performar também a metodologia, mas eu considero interessante porque facilita a vida do investidor que quer esse tipo de rendimento, mas não quer ter o trabalho de girar, montar ali uma carteira de títulos públicos com vários vencimentos e ajustes. Facilita também o trabalho dos profissionais, né? É ótimo para profissionais, consultores, assessores que passam a ter um ativo capaz de melhorar a eficiência da gestão, atender melhor os seus clientes, ampliar a base de clientes ali com esse aumento de eficiência. E além disso, isso também provoca o surgimento de novos ETFs com essas características, né? Porque a concorrência está aí para isso, o mercado é bom, justamente por isso é um ponto positivo, por isso eu vejo com bons olhos, achei legal a iniciativa, bem legal, e fico por aqui, vejo você no próximo vídeo, mas antes eu quero que você comente aqui o que você acha do Área 11, se é para você, se não é, se você está pensando em investir. Se você não está, deixe seu comentário e até a próxima.